Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Bom dia a todos, então. Meu nome é Felipe Souza, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho já na área de transportes faz um tempo, mais de 20 anos, né? Queria agradecer ao João pelo convite, né? Como tu sabe, eu fui professor, né? 8 anos, e então até felizmente ou infelizmente não peguei esse período da pandemia, porque, assim, no meu ponto de vista, esse tipo de encontro aqui é muito importante, presencial, porque aí não fica só os 2 sentidos, nós temos 5 sentidos, né? Todos temos 5 sentidos. E eu, como professor ou ex-professor, todo dia do professor me dão parabéns pelo dia do professor, eu já não me considero muito professor porque eu não estou na ativa. Mas eu acho que assim, não tem aprendizado pleno sem a presença física, por causa da questão, principalmente dos 5 sentidos. Não é só visão e audição. Você precisa ter todos os sentidos e, principalmente, a interação com as outras pessoas. Porque tem vários estudos que já falam como a pessoa aprende mais em contato com o grupo, né? E principalmente, além de assistir os outros falando, ontem mesmo eu fiquei assistindo aqui, pensei muita coisa que sozinho em casa, lendo, eu não pensaria, né? E principalmente quando tu fala, tu fala para os outros, aí sim é que tu aprende mais, porque daí tu começa a juntar o quebra-cabeça que tu estava solto e, né? E a coisa vai. Então, vou falar um pouquinho sobre tecnologia de mobilidade. Pode passar aí. Então, dentro dessa parte de tecnologia, né, tem 2 níveis, tá? Tem o estado da arte, né, que é o nível mais alto de desenvolvimento, seja de um aparelho ou de técnica de uma área científica. Por exemplo, a palestra ontem do Valdir, né? Valdir de veículos autônomos. Aquilo ali que eles estão fazendo na USP é assim, ó, é a pesquisa ponta de ponta, tá? Pelo que eu vi da palestra dele, eles estão fazendo um nível de pesquisa Apple para cima, tá? É um negócio que eu não sei nem se eles estão se dando conta disso, porque eles estão numa pesquisa assim, num nível de detalhamento do sistema que é muito alto. Então, aquilo é o estado da arte, tá? Aquilo é o que tá na pesquisa. E tem o estado da prática, que é o nível de evolução correspondente ao mercado, é o que a gente vê no dia a dia. Então, aqui eu vou falar coisas que estão no dia a dia já e coisas que ainda são pesquisa.
Só que isso cada vez mais está se misturando, porque o lançamento das inovações está muito rápido. Então, tem coisa que tu olhou, por exemplo, vou falar uma coisa aqui depois que eu falei lá em 2019, no evento lá da PUC, que parecia uma coisa hipotética, pô, agora está todo mundo fazendo. Tá, pode passar. Então, como professor de engenharia, né, começa o curso de engenharia, vem os cálculos, né? Cálculo e física, o cara... né? Há 2, 3 anos vendo matéria, eu quero engenharia, o cara vendo... Então, vou falar um pouquinho sobre essa parte, que são os desafios, tá? Então, nós precisamos ver quais são os desafios que nós temos hoje, para depois a gente entrar nas tecnologias. Como é que a gente enfrenta esses desafios? Não adianta só ver tecnologia solta, a gente tem que ver a tecnologia casada com um problema, né? E nisso, considerando 3 fatores, tá? Até ontem não tinha pensado na palestra do Valdir, que eu fiquei pensando, porque, assim, a segurança viária, ou o transporte, o trânsito, ele é composto por 3 partes, né? O viário, o veicular e o humano, né? O sistema. Então, quando tu cria, por exemplo, veículo autônomo, tu corta essa parte aqui. E fica só essas 2. Daí, por exemplo, ontem eu fiquei pensando, aquilo que ele falou da acurácia de medição do equipamento, né? Falar, por exemplo, como é que o veículo autônomo ele consegue interpretar as vias do Brasil, que nem sinalização tem, às vezes nem meio fio, não tem calçada, não tem nada. Como é que o veículo autônomo faz esse tipo de interpretação, né? Então, isso está no viário. Inclusive, eu já tinha feito naquela época da palestra lá um projeto para a Concepa, para a gente testar o equipamento autônomo, para ver, porque, por exemplo, assim, mais para frente eu vou falar disso de novo, me lembra que eu vou falar disso de novo, que é a questão da homologação de áreas para a atuação desse tipo de veículo, porque esse tipo de veículo no Brasil, por exemplo, ele não pode operar em qualquer lugar, ele vai ter que ter áreas homologadas, por exemplo, a um primeiro momento vai poder usar na Freeway. A Freeway tá homologada, ela tem placas que o veículo consegue ver, ela tem sinalização com pintura e limpeza mínima, entende? Então, vamos para frente que eu vou falar isso depois. Então, eu vou falar sempre os desafios viários, veicular e humano, e depois as inovações nesses 3 níveis. Pode ir. Então, os desafios atuais, né? Quais são? Prioridade para o transporte coletivo, né, que a gente estava falando aqui, os engarrafamentos, quem veio aí na 116, se não veio de um lado, se tu veio do lado que não tinha, nós íamos no contrafluxo aqui, quem vem de Porto Alegre, quem vem de Novo Hamburgo, vem no fluxo. Então, já do outro lado tinha engarrafamento, né? Restrição do automóvel, que é uma coisa que nós não vamos escapar também, e a redução dos tempos de viagem, que continua sendo os desafios viários, né? Tornar as ruas e ciclovias e calçadas inteligentes. Então, até o Elgio não está aqui da Digicom hoje, então não é só semáforo, não, a gente tem que começar a botar sinalização em calçada, sinalização em ciclovia, sinalização dinâmica, né? Criar e melhorar a sinalização, inventar novos equipamentos, novas tintas, novos produtos. Viários, acessibilidade, né? Para carrinhos de bebê, cadeirantes idosos, né? Calçadas, escadas, elevadores, acesso a estações, parada de ônibus e por aí vai. Veicular, aumento da segurança dos veículos, né? Então, como é que a gente consegue aumentar a segurança, né? Não depender de combustíveis fósseis e do transporte rodoviário. Há pouco estava uma palestra aqui sobre transporte ferroviário, né? Que a gente se focou muito no rodoviário. Introduzir novas fontes de energia, novos combustíveis, energia elétrica e solar. Pode passar aí, depois mais para frente eu vou falar de novo. Quanto aos veículos, né? Introduzir com segurança veículos autônomos. Então, como a gente viu na palestra ontem, esses caras estão num nível de pesquisa muito alto. Agora, como é que consegue colocar isso no dia a dia com segurança? Tive num evento na PUC, uma equipe da Coreia do Sul, que era sobre veículos autônomos, a operação de veículos autônomos na Coreia do Sul. Então, eles falavam, por exemplo, da questão do incêndio das baterias. Isso é uma preocupação grande que os caras estão já num nível mais alto de teste já. Nós não chegamos, nós nem começamos a testar, que nós não temos legislação mínima aqui.
Nos Estados americanos, por exemplo, cada estado tem uma legislação e as empresas têm lobbies, né? Então, por exemplo, tem estados que está praticamente tudo liberado para testar veículos autônomos, outro não permite nada, outra permite, naquele nível de evolução de 0 a 5, que ele falou de automação, tem estados que já está no nível mais alto e tem estado que nem no primeiro pode. E nós aqui, nós não temos nada ainda. Inclusive, tem vários veículos já vendidos com dispositivos semi-autônomos que nem poderiam estar operando pelo nosso CTB. Tá? Eu lembro lá em 2019, eu toquei nesse assunto e tinha uma advogada lá, Roxane, e a Roxane disse, né, ela disse assim, a população, não, como é que é? A realidade sobe de elevador e o direito sobe de escada, né? Então, é assim, então primeiro tem um problema para depois vir a lei, né? Então, a realidade nem sobe. Então, assim, introduzir com segurança veículos autônomos, né? A Intel acredita que veículos autônomos podem gerar até 800 bilhões de dólares de receita até 2030 e 7 trilhões de dólares até 2050. Então, o PIB brasileiro é 7 trilhões de reais, né? Então, para ter uma ideia, vai ser 5 vezes maior do que o PIB brasileiro só de movimentação de veículo autônomo até 2050. Tá? Transformar dados de veículos semi-autônomos e simulações, que foi aquilo que o Valdir falou ontem, as simulações em inteligência artificial para veículos autônomos. Então, como é que os caras hoje eles geram um sistema decisório? Lembra que ele falou, como é que o veículo para no sinal amarelo? O veículo vai parar ou ele acelera? Quando ele chega na... Né? Porque isso é uma coisa muito humana. Né? A gente tem o feeling de saber, acelera ou freio. O carro já não tem essa inteligência que a gente tem. Então, esse tipo de coisa é muito importante para poder evoluir nos modelos de inteligência artificial. Outra coisa interessante também, saiu isso aqui faz 1 ou 2 semanas, a Ford fala que os veículos elétricos requerem 40% menos empregos do que os veículos a combustão. Então, isso é um baita desafio para o futuro, porque o setor automotivo ele emprega muita gente. Então, além, não falo nem de motorista aqui, nós vamos falar depois, falo até da cadeia de produção, né, de autopeças, de tudo. Então, a economia andar junto com a nova mobilidade elétrica e autônoma, então não é só pensar assim, vamos botar o veículo autônomo na rua, não, tem toda uma cadeia. Como é que nós vamos fazer a economia andar nessa nova cadeia de produção? E qualificar a mão de obra para essas novas ocupações. Então, tipo, eu vou tirar motorista, eu vou tirar, né, vou tirar todo mundo, e o que essas pessoas vão fazer? Não é só, pode passar. O desafio humano também, as tecnologias para diminuir tarefas dos motoristas, pela questão da segurança viária. Então, tu ter, por exemplo, sinalização dinâmica, né, visão de máquina, rodovias inteligentes e tal, isso tudo vai aumentando a segurança. Tá? Em relação ao sistema, então, mobilidade a partir de demanda e não de oferta, porque a gente sempre se baseou na mobilidade em relação à oferta. Primeiro a gente planeja o ônibus e depois a gente espera o passageiro. Não, é o contrário. Agora, a gente tem... E a demanda está muito nervosa. Agora, depois da pandemia, não sei se vocês notam isso, eu presto muita atenção porque eu trabalho bastante com isso. Tem dia que tu sai na rua, tá lotado de gente, assim, tu nem sabe, é feriado hoje, o que está acontecendo? Não, sei lá, tem... Enem, o que aconteceu? Esse dia eu saí um sábado de manhã, parecia que tinha um vestibular. Aí no outro dia tu sai e não tem ninguém na rua. Eu disse, mas o que está acontecendo? O pessoal foi para a praia. Então, isso criou uma instabilidade muito grande na demanda, né? Diferentes ofertas de serviço para diferentes usuários. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que melhorar também. Personalizar os níveis de serviço, o itinerário de viagem com base no cliente individual e compartilhamento de bicicleta, compartilhamento de carro e tal, vou falar mais para frente. Os desafios. Ontem estava aqui o secretário de Porto Alegre falando sobre a questão da tarifa, né? Aquela questão dos subsídios e que tem que ser subsídio e tal. Tá, pode até, no meu ponto de vista, tá? Não me considero liberal, tá? Mas eu tenho a seguinte visão do Prêmio Nobel de Economia de 76, lá o Milton Friedman. Não existe almoço grátis. Não existe.
A maioria dos países não tem nem saúde grátis. De primeiro mundo. Não tem nem saúde grátis. E muito menos transporte. Então, como é que a gente já está com um recurso apertado? A gente vai começar a dar transporte grátis? Entendeu? Então, será que nós estamos fazendo essa equação certa conforme a atualidade? Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa para fazer que nós não pensamos ainda. Depois eu vou falar mais para frente. Manter o sistema autofinanciáveis, que é isso que eu vou tentar falar depois, atrair investidores, possibilitar a expansão de veículos elétricos mais caros. Princípios de igualdade para todos, né, que isso a gente nunca pode perder, né? O transporte público é um modo de inclusão, é um modo da pessoa conseguir ter emprego, né? É um modo da pessoa chegar num hospital, né, da pessoa né, fazer tudo, ela precisa do transporte. Né? Então, atender os indivíduos mais vulneráveis ao tecido social e econômico de nossas comunidades, com a inclusão social deve ser o centro das atenções e não uma reflexão tardia. Tá? Então, isso eu acho que mistura com o que ele falou ontem, né, que o transporte, a inclusão e tal, mas ao mesmo tempo, ele não pode ser grátis para todo mundo. Tá? Pode passar aí. Desafio humano, então pagamento rápido e automático, né? Isso aí já está bastante evoluído, e os problemas de segurança que reduziram bastante. Eu lembro que quando eu era estudante, lá em 2000, 99, quando eu fazia os primeiros trabalhos de transporte lá, aparecia a segurança como principal item falado pelos passageiros. Eles tinham medo de ser assaltado. Hoje tu tem medo de ser assaltado na rua, no ônibus já não tem mais medo, entendeu? Pode passar aí. Depende da linha, tudo, mas... desafios humanos, sistema. Rapidez e confiabilidade do transporte público. Pode passar aí. Conhecer e dominar os hábitos da demanda, que é aquilo que eu falei, que cada vez está mais difícil de fazer isso, bem mais difícil. E aí, num ponto, eles falaram ontem, todas as ações, né, dos passe livre, reduzir passe livre... tirar as isenções, pegar recurso federal, tal, fazer de tudo. Mas eu acho que, assim, ó, muito da inserção de passageiros no sistema de volta, e aí eu vou falar agora para não me esquecer, fechou os dois gráficos que eu vi ontem da IPTC com o do Transurb. Qual é a conclusão que eu tenho desses dois, tá? Que a pandemia dura 3 anos para o sistema. Tu vê que ele está voltando e ele não vai voltar, porque é a primeira pandemia que nós temos com uma 4ª ou 5ª revolução industrial simultânea. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança de comportamento pela revolução do trabalho remoto. E aqueles 20% não voltam mais, aqueles 20% são os que estão em casa. Entendeu? Então, para mim, vendo a leitura que eu faço desses gráficos, a pandemia durou 3 anos, o Elon Musk já mandou o povo voltar para a firma, tá? Então, a pandemia durou 3 anos, só que ele não vai voltar igual, porque teve uma revolução tecnológica no meio, e esse gap não volta. Aqueles 20% não voltam. Então, tu tem que refazer a conta para refazer a forma de pensar para tu tornar o sistema de novo saudável dentro dessa nova realidade. E aí, isso aqui passa muito para tu atrair passageiro. A gente quer voltar aos 80, tá? Para mim, o que voltou não tem nada a ver com esforço das... assim, eles simplesmente continuaram botando soro no duto. Eles não fizeram nada, eles só mantiveram o paciente vivo, tá? Agora, para tu trazer passageiro para o sistema de volta, tá? Aí, o meu ponto de vista envolve não só o transporte público, mas envolve os outros. Por exemplo, esses dias eu paguei mais de uma taxa de cancelamento do 99, cobrada errada, do que era mais caro que uma passagem de ônibus que eu acabei usando depois. Então, quem é que está fiscalizando esse aplicativo? Quem é que tá vendo se ele está cobrando certo? Porque se tu for em cima do aplicativo, você tu não, essa tarifa aí tu não vai cobrar. Aí tu vai começar a trazer passageiro de volta para o sistema. O troço está solto, o outro lado está solto, então não pode deixar isso. Pode.
Aumentar a eficiência da distribuição de produtos e a roteirização, agendamento de entregas. Tá, então agora, tá, isso são os desafios. Vê que é uma cacetada de coisa que a gente tem para fazer aqui. Eu acho que dava umas 50 teses de doutorado, né, esses assuntos todos aí. Pode passar. Então, vamos começar pelos viários, tá? Nova tecnologias viárias. Então, boas condições de acessibilidade ao transporte público, abrigos confortáveis, atraentes, visíveis e tal. Até esse aqui em Porto Alegre, ó, com solar, é da Lígia, a parada da Lígia lá, com aquecimento, com energia solar e tal. Tem esse projeto novo da prefeitura, com umas paradas bem bonitas da prefeitura de Porto Alegre, só que, no meu ponto de vista, eu acho que aquela parte de painéis com horários e tal, nós estamos 20 anos atrasados. Hoje em dia, tu não precisa painel. Hoje em dia, tu tem que ir para a parada e saber quando vai passar. Entendeu? Oi? A Lígia Miranda, nossa... A Lígia Miranda, nossa colega da... Como é que é o nome da... Não, Toda Vida. Da ONG Toda Vida, e ela foi uma das responsáveis pela implantação dessa parada de ônibus aqui com energia solar, com assentos e tal, proteção da chuva e assim vai. E o cara que mandou trabalhar, quem é? O Elon Musk. Quem é ele? O presidente da Tesla. Dono da Tesla, dono do Twitter. Novo. Ele comprou o Twitter agora? Do Hyperloop ali, aquele primeiro que eu mostrei ali da tecnologia do estado da arte. Ele assim comprou, já tá mandando trabalhar. Voltando voltar para o escritório. Abrigos confortáveis. Tá, vamos para frente. Vamos para frente. Locais de acesso ao transporte público em shopping centers, escolas, condomínios de alta densidade, áreas de lazer e outros centros de atividade. Por exemplo, hoje aqui as cidades estão se expandindo, tem esses condomínios de casas muito, né, de até classe alta às vezes, e de classe baixa também, que são muito distantes, né? São muito distantes. O que acontece isso? Nem vamos entrar na questão, né, que daí vai ter que botar uma linha de ônibus mais distante, que é visto só depois, né? Aí esse condomínio não tem nem parada de ônibus, maioria das vezes, quanto menos um terminal. Os caras fazem shopping center, não pensam em parada, não pensam em terminal, não pensam em o passageiro vai ficar na chuva, né? Por exemplo, teve aquele fato em Porto Alegre da passageira que foi morta porque roubaram o celular, né? Então tem esse tipo de coisa. Pode passar. Sistemas para prioridade do transporte público, né? Que são os corredores, né? Semáforos atuados, controle de horários e por aí vai. Pode passar aí. Isso aqui que eu mostrei em 2019, que era assim, ó, co-living, morar e trabalhar em um mesmo local, né? Eu mostrava isso aqui, os caras, não, tu é maluco? Os caras, não, trabalhar, né? Morar e trabalhar no mesmo local. Daí veio a pandemia, né? Daí a gente viu que é possível, né? Porque isso aqui antes era coisa assim do Skype, falar com um parente, né? Longe. Não, hoje em dia é home office, né? E mudou muito o padrão. Então, esse pós-pandemia, né, a questão da qualidade de vida, muita gente repensou, muita gente foi morar na praia, né, muita gente tá trabalhando 2 dias no escritório, vai aumentar um pouco mais, talvez, mas não muito, então mudou muito. A questão da restrição do automóvel, ainda no viário, né, os pedágios urbanos, né, isso aqui também é uma discussão que com o tempo vai ter que se pensar, né. Por exemplo, Londres, Nova York, implementaram pedágio urbano, as câmeras e sensores, então, detectam a entrada e saída de veículos, cobram taxas. Em Portugal, Espanha, as rodovias já se cobra pedágio dessa maneira. Então, tu entrou na rodovia, a placa fotografada, tu saiu, tu paga por tarifa por quilômetro, e o cálculo de tarifa por quilômetro é bem mais complexo, porque não é uma tarifa fixa. Então, pode passar aí. Depois eu vou falar sobre essa questão da tarifa, até com o ônibus. Veicular. Os veículos autônomos, então, deverão impactar uma multidão de pessoas, que é a perda dos empregos, né, pela automação, e toda a paisagem vai mudar, né, serão capazes de reconhecer os perigos, reagir de acordo. Então, aquilo que o Valdir tocou ontem. Pode passar aí. Agora, a indústria automotiva, né, está acontecendo uma metamorfose. Então, antes tinha aqueles veículos populares, hoje vocês veem que não tem mais veículo popular. O veículo popular mais barato hoje é 50 mil, 70 mil. Então, os caras estão focando em pessoas de classe mais alta, né? Eles já estão investindo em veículos autônomos, veículos elétricos.
Então, a tendência... Aí depois eu vou falar aqui dos 3 mercados, que seria Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Onde é que o Brasil vai se enquadrar nisso? Nós vamos continuar vendendo carro a rodo ou se nós vamos, né, focar no transporte público? O que nós vamos fazer? Então, nesse mercado dos autônomos, tem uma briga entre as montadoras. Tem essas empresas de tecnologia, como o Valdir até ia perguntar para ele ontem do financiamento, que ele falou, a FINEP e tal. Mas FINEP não mantém... Assim, ó, a pesquisa de ponta, eu sei porque eu fiquei bom tempo na universidade, a pesquisa de ponta, ela necessita de investimento público. Sem investimento público básico, é o caso deles. Para dar um empurrão inicial, tu precisa ter o dinheiro público. Quem é que vai investir? Eu vou investir, vou construir do zero um sistema autônomo de veículo. O cara vai dizer, tá brincando vocês aí, esses 2 meses, 3 índios aí, vão fazer um sistema autônomo para competir com os caras da Apple lá, os amigos da... Eles começaram na garagem. Eles começaram, não. E aí... Não, eles começaram... Não, tudo bem. Então, mas o governo é difícil botar dinheiro num projeto desse, né, o governo. Aí, depois que ele começou a andar, tu precisa ter capital privado, precisa ter as montadoras, precisa ter a montadora, os caras que mais tem grana hoje. Eu sei que andei fazendo estudo financeiro esses tempos aí para banco. Então, assim, quem não precisa de dinheiro é concessionário de carro. O cara que mais tem grana é concessionário, cara que vende carro. Esses caras têm bala, Então, essas montadoras elas estão começando a se juntar com esses caras aqui. Então, por exemplo, a Tesla faz uso do autopilot, sistema semi-autônomo com milhões de veículos nas estradas, então eles precisam dos veículos semi-autônomos rodando para criar inteligência, para poder criar esses sistemas autônomos. Né? E, por exemplo, aparece um cachorro na frente do carro, o que ele faz? Desvia, freia ou atropela? Né? Então, o que eles fazem? Eles começam a ver vários vídeos dos Tesla deles que já rodam, uns milhões de Tesla. O que esse motorista fez nessa situação? Não, esse aqui atropelou, esse aqui desviou, esse aqui... Tá, afinal, nós vamos fazer ele desviar, nós vamos fazer ele atropelar e tal. Daí ele disse, não, a inteligência é o seguinte, se tiver carro do lado, atropela, se não tiver... Entende? Ele vai ter que criar uma inteligência em função de fatos reais do semi-autônomo e colocar isso para dentro do carro, tá? E eles têm... A Tesla, ela é muito focada na solução mais barata, porque ontem ele falou, depois eu vou falar ali do LiDAR. LiDAR é o quê? Laser Scanner, tecnologia laser. Tem 3 tipos de sensores, basicamente. Laser, sonar e radar. Qual é a diferença entre sonar e radar? Sonar é onda sonora e radar onda de rádio. Onda de rádio eletromagnética, ela se propaga no vácuo. O problema do sonar, ele tem preço mais baixo, mas o sonar, se tu tiver neblina, se tu tiver poeira, ele já não lê direito. Então, a Tesla, ela tenta... E a câmera ainda é pior, porque a câmera, ela só vê no... A maioria das câmeras só vê no claro. Então, por exemplo, se tiver chuva, neblina, escuro, a câmera já não funciona direito. E o LiDAR, sim. O LiDAR, ele é muito, muito preciso. Então, a Tesla ela tenta usar 8 câmeras de baixo custo, 12 sensores ultrassônicos e um radar. Pode passar aí. A Waymo, ela usa, que é essa minivan pacífica aqui, ela usa um LiDAR de alta resolução, 5 radares, tá? E 8 câmeras. É um sistema mais confiável. Então, elas estão entre elas brigando, tá? E o nosso amigo Tupiniquim Valdir lá tentando fazer o dele por fora. É uma coisa assim... Cara, os caras são demais. Eu fiquei esperando ele embaixo ali para dar os parabéns. O que eles estão fazendo, eu acho que eles nem estão se dando conta. Eles estão competindo com uns caras muito grandes. Muito grandes. Precisa ter agora o capital privado. Precisa ter uma montadora de carros, né, um investidor de banco e tal, e botar grana neles. Esses caras são bons, vão meter grana nisso aí, vão vender esse sistema. Pode passar. Novas tecnologias veiculares. Então, a parte aqui, por exemplo, como é que vai ser no futuro de estacionamento? 30% da circulação de veículos é para estacionamento. As pessoas ficam rodando pelo menos 30% do trajeto para achar uma vaga. Tá? Então, no futuro, tu vai ter o laser scanner esse mapeando as vagas livres e conversando com os outros veículos, dizendo, na rua tal tem uma vaga, vai para lá, que nem hoje tem no shopping, tu olha a lampinha
Isso aí o carro ele vai receber essa informação, já vai dizer, ó, na frente tem uma vaga. Ele não vai precisar ficar circulando. Pode passar aí. Aí entra aqui nos veículos, na parte dos ônibus autônomos também, que já tem vários em teste, tá, pelo mundo aí, que é parecido com o carro autônomo. Pode passar. O compartilhamento em rede, né, de geralmente elétricos, esses sistemas de aluguel de carros, que aqui em Porto Alegre ainda não, aqui no estado ainda não tem, né, eu acho que Curitiba e São Paulo já tem, Rio de Janeiro, não sei, eu acho que São Paulo tem, na Europa toda tem, Estados Unidos, várias cidades têm, que são aluguel de veículos elétricos compartilhados, né, tu pega, usa, o que se usa muito isso aqui é para deficiente, por exemplo, a gente faz, mas não elétrico. Tem cidades no Brasil que tem um sistema de compartilhamento de carro, que o próprio deficiente pega o carro, usa, eu tenho uma consulta médica, eu agendo, eu pego esse carro, vou no médico, aí eu vou e devolvo ele em algum local, o outro deficiente pega e assim vai, mas não elétrico. Tá? Pode passar. Os novos combustíveis. Isso aqui é um campo gigante. Tá? Pode passar aí, que eu vou falar na próxima. Isso aqui é um campo gigantesco dos novos combustíveis. Tá? Para mim, assim, o grande desafio das inovações em mobilidade está nos combustíveis, na energia. Tá? Então, os novos combustíveis, que é a famosa lei da conservação do colégio, aquela nada se cria, tudo se transforma. Então, tu não cria energia, a energia se transforma sempre. Então, primeiro, bioenergia. Dentro da bioenergia, tu tem 3 tipos de bioenergia. Tem sólida, líquida e gasosa. Dentro da sólida, tu tem madeira, tu tem lixo orgânico, resíduo de agricultura e indústria. Tudo isso aqui tu pode gerar energia. Tá? Dentro dos líquidos, biocombustível, etanol, biodiesel, cana, milho, soja, madeira. E no gasoso, gases da agropecuária, do lixo doméstico. Tal. Então, olha quanta fonte de energia tem que a gente não usa, né? Depois tu entra em coisas mais doidas ainda, que são as enzimáticas. Esse cara aqui, esse maluco aqui, o tal de Daniel Nocera, esse cara, quem gosta desse tipo de coisa, segue esse cara, um professor de Harvard, que ele criou um combustível enzimático, que é feito a partir de água, é parecido com a fotossíntese, um troço muito doido, tá? Depois tu vem o solar, eólico. Esse aqui é gigante. Uma vez eu estava visitando um porta-aviões lá em San Diego, o porta-aviões que está parado lá para visitação, e tinha um senhor da Marinha Americana que era com 84 anos, que era o cara que mostrava o porta-aviões, né? E tá, papo vai, papo vem na cabine, ele, essa aqui é a cabine de comando e tal. Eu disse, tá, mas que ano, eu perguntei para ele, mas que ano esse transatlântico? Ele disse que tinha ido para a guerra do Vietnã. Aí eu disse, tá, mas que ano esse transatlântico aqui, pela tecnologia que tinha, né? Ele disse, não, ele ficava até 70 dias, não, ele tinha 7 dias de autonomia de combustível. Eu disse, tá, mas pelo que eu vi ali de tecnologia do painel, da cabine de comando e tal, eles pousavam um avião por minuto. Daí eu cheguei, tá, mas e qual é o ano desse transatlântico? 70, anos 70, 76? Eu disse pro cara, não, 72. E ele disse assim, não, é 1946. 40. Daí eu perguntei, tá, mas e como é que é o abastecimento dos atuais? Ele é nuclear. É 40 anos de autonomia de abastecimento. Os transatlânticos não, os porta-aviões atuais americanos. Então, olha o campo que isso tem para os veículos. Porque o problema hoje do veículo elétrico é a bateria. Então, além do custo, o peso, né, e a durabilidade. Um dos maiores desafios do transporte público elétrico hoje, inclusive, é saber a durabilidade da bateria. Os caras que estão construindo esses sistemas novos, eles não sabem quanto tempo a bateria dura. Diz, os manuais são 6 anos, mas nenhum chegou a 6 anos para o cara dizer não funciona, ou funciona 10, ninguém sabe direito. Pode ir para frente. Em relação à computação ubíqua, o que é computação ubíqua? Tá?
São dispositivos conectados em todos os lugares. Então, hoje aqui, a gente está tudo conectado aqui, a gente nem se dá conta, né? O nosso celular está na internet, a câmera aqui está na internet, né? Está tudo conectado. Às vezes tem um equipamento ligado, né? Então, smartphones, tablets, televisões, computadores e até canetas e outros objetos vão estar tudo conectado, né? E as informações disponíveis a qualquer momento. Isso aí vai ser cada vez mais. Pode passar aí. Então, a conexão de dispositivos eletrônicos, todos os lares e todas as pessoas estarão conectados até 2030. O crescimento de dispositivos é 5 vezes mais rápido do que o da população. Tá? Então, o dispositivo celular, TV, geladeira, tudo que está ligado à internet hoje cresce 5 vezes mais do que a população, né? Então, dispositivos aumentarão dos atuais 5 bilhões para 100 bilhões até 2030. Tá? E isso vai mudar completamente a mobilidade, porque a gente vai ter acesso a informação com tudo que é equipamento que a gente tem na mão, em casa. Pode passar aí. A conexão de dispositivos aqui na parte humana, né? Que o cliente podem usar funções inovadoras conectando motoristas, carros e arredores por meio de serviço. Então, a pessoa ligar o carro com o relógio, ligar o carro com o celular. Os carros novos, eles já têm até a chave, que não precisa abrir, tu chega perto do carro, o carro abre, né? Então, tem várias coisas que vão mudar. Pode passar aí. Essa parte aqui dos sistemas autônomos, que é a conversa entre os carros, nas estradas, faixa de pedestre, pedágio e tal. Então, vai chegar um momento que todos os carros vão ser um computador e esses computadores vão estar se comunicando, né? Então, aí, tu imagina os hackers fazendo isso aí. Né, parte de segurança e tal, os caras, né, poder comandar, né, todos os carros se controlar, daqui a pouco não, chega um hacker e não bloqueia tudo aí, ou bloqueia a internet. Hoje em dia, se ficar sem internet é complicado, né? Pois é isso. Pode passar aí. As novas tecnologias de compartilhamento dinâmico, tá? Essa palavra é importante, porque hoje, depois da pandemia, isso ficou mais complicado. Como eu falei, a demanda ficou cada vez mais difícil de prever, né? Então, né, tu compartilhar carros, aplicativos e tal, mas de forma dinâmica. Por exemplo, eu vou pegar... eu vejo aqui, eu pego uma bicicleta de aluguel e vou pegar um ônibus, vou largar a bicicleta na estação e lá eu pego um ônibus para outro lugar, né? Mas e se no meio do caminho trancar uma rua e tal, aí ele já tem que me avisar, né? Que é o que a gente vê no Google Maps hoje, por exemplo, ou no Waze, ele já te avisa, não vai por aí que daí tu vai te dar mal. Então, isso tem que estar dentro do sistema, dentro dos aplicativos, dentro do sistema. Então, o Big Data é usado para prever onde a demanda aumentará, garantindo o reequilíbrio. Os clientes são incentivados a deixar o carro em locais, né, específicos. O estacionamento automatizado tomará a experiência mais perfeita. Então, por exemplo, um exemplo simples em Porto Alegre, por exemplo, ali, na André da Rocha, que é uma das que entra no centro, ela engarrafa todo dia. Agora, se tu for uma quadra antes ali, não tem engarrafamento nenhum. Não tem. Então, por que já não dizem para os caras, estaciona aqui? Não estaciona, não entra ali. Então, se tu entrar ali, tu vai estar lascado. Um exemplo bem simples, pode passar aí. A parte de acessibilidade, né? Já tem aplicativos que dão rotas, por exemplo, a pessoa diz, eu sou idoso, eu tenho tantos, né? Eu tenho um problema de locomoção. Então, faz o trajeto tal. O próprio Google Maps, se tu colocar aqui, eu vou de bicicleta, ele vai dizer, não vai não sobe a lomba, vai pelo plano, é um caminho maior, mas tu vai pelo plano, né? Se a pessoa tem um carrinho de bebê, não vai nessa rua que não tem calçada, tu vai ter que andar no meio da rua, né? Pode passar. Isso pode ser usado, inclusive deve, para o órgão gestor saber o que ele tem que fazer. Por exemplo, nessa rua ninguém estão passando porque não tem calçada, então tu tem que resolver essa calçada. A parte de realidade aumentada e metaverso, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é o para-brisa de um carro, né? No futuro, tu vai ter as informações ali, tu vai dizer, o carro da frente está tanto de velocidade, né? Tu tá tanto, tu pode ultrapassar ou não. Aqui, a parada de ônibus, na tela do celular, por exemplo, vai te dizer, essa linha é a linha tal. Ou seja, então tu
tu precisa painel em parada hoje em dia, painel eletrônico parada, né? Tu investir em manutenção, tudo. É claro que eu sei que vai ter um contrato de publicidade envolvido e tal, mas será que é necessário como era 20 anos atrás, né? Que não tinha celular que dizia? Então, inserir informações em imagens reais e virtuais, baratear a sinalização, aumentar a segurança, a questão da biometria, por exemplo, esse do metaverso. O metaverso é um jeito de tu se comunicar com outras pessoas sem te locomover, para reduzir deslocamento, mas, ao mesmo tempo, para manter a segurança. Né? Porque tem a questão da biometria, o cara vai ter que ver se a tua íris, se realmente é tu, né? Tu que está fazendo essa transferência ou não, porque hoje já tem a digital aqui do celular, mas isso vai cada vez ficar mais complicado, essa questão de segurança. Né? Pode passar. A distribuição de produtos, né? Dinâmica, eficiência da distribuição, por exemplo, que um exemplo, um containerzinho, né, de 125 quilos numa bicicleta elétrica. Isso aqui no Brasil ainda, em Porto Alegre pelo menos não tem, acho que talvez São Paulo já tenha. Na Europa é certo que tem. Então, tu fazer entrega de bicicleta, né, com bicicleta elétrica e tal, isso aí vai acontecer. Pode passar. A roteirização dinâmica, né, então, esse cliente acabou de dizer que ele não está em casa, né, então já nem vai lá, já pega outro trajeto, mas aqui tem engarrafamento, pega o terceiro, vai no terceiro, volta. Eu lembro que tinha um artigo de roteirização do professor Novaes, lá de Santa Catarina, que é um cara muito bom nisso aí, que até está aposentado, já parou, que era sobre caminhões frigoríficos. Era bem interessante. Caminhão frigorífico. A roteirização do caminhão frigorífico era diferente de um caminhão normal, porque o problema, ele não podia ficar abrindo a porta, porque se ele ficasse abrindo a porta, ele gastava mais combustível. Então, ele tinha que fazer uma rota que ele não ficasse abrindo muito o baú, ou fizesse menos entregas na mesma rota. Então, tu vê como tem várias coisinhas que vão se somando e isso vai ser considerado no futuro. A integração entre sistemas, então, por exemplo, que a bicicleta e ônibus, bicicleta e metrô, estacionamento e metrô, e assim vai, que envolve a questão do MES, até vou falar para frente, pode perguntar. Esquecendo aí aquele que está fazendo a grande lambança do trânsito hoje, o motoqueiro. E vai aumentar. Esse aí, aqui, ó, quando eu fui para 116, todo dia tem um acidente, né? Parou outra tranqueira, ali na tranqueira. Acidente com motociclista. Sempre tem. Pode passar. Sabe o que envolve isso aí? Não vamos entrar muito, senão nós vamos se avançar e faltam uns 4 ou 5. Envolve a questão da segurança viária, porque, por exemplo, uma moto de 100 cilindradas, ela não podia estar circulando numa rodovia de alta velocidade. Ela só poderia ser permitida dentro da área urbana. Na área, né, tu quer circular numa rodovia, tu tem que ter uma moto maior. Pois é, não, mas tem, né? Pois é. Aqui o transporte público flexível, então trajetos adaptados sob demanda, principalmente fora de pique à noite, integração de trajetos e tarifas flexíveis. Agora o próximo que eu vou falar, aqui para mim, o transporte público para mim está resumido aqui, tá? O que a gente tem que fazer para frente, tá? Então assim, não existe resposta simples para problema complexo, tá? Então, por exemplo, ontem eu vi o secretário falando com muita convicção, não, é subsídio, transporte grátis. Calma, não existe resposta simples para problema complexo. E não é grátis, a tributação paga tudo. Não, tudo bem, mas nós temos que dar um passo a mais que nós não estamos dando, tá? Que envolve o quê? Modelagem e simulações matemáticas, né? Com as questões de tarifa dinâmica. Por exemplo, Goiânia está fazendo esse MES, que é o Mobility as a Service, mobilidade como serviço, que é o quê? É um cartão, que nem como é na Europa, tu paga diário, cartão diário, e tu pode usar quantas vezes quiser. O que eles planejaram? Tá? Eles fizeram o cálculo atual e colocaram o cálculo do MES com um limite de 8 passagens por pessoa.
Tu imagina tu dar 8 passagens de graça por pessoa, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai encher de passageiros, ou seja, tu vai ter que aumentar a oferta. E se tu aumentar a oferta, aumenta o custo. Não é uma coisa simples, tá? Aqui, essa parte nova envolve o quê? Fundo de ações, envolve tu consorciar empresas, colocar ela na bolsa de valores, envolve tu ter crédito carbono, envolve ter entrada de novos players, por exemplo, transporte elétrico. Tem que entrar as empresas de energia, novos players de energia, tem que entrar investidor, empresas de automobilísticas, empresas de baterias, tá? Todo esse povo aí tem que botar banco. Todo esse povo hoje não participa da festa. Esse povo ele tem que entrar na festa. Esse povo, porque hoje o empresário ele não quer mais trabalhar com transporte público. Por que ele não quer? Porque não dá dinheiro, né? Tu tem que fazer o transporte dar dinheiro de novo. E daí eles vão voltar, eu tenho certeza, né? Se der dinheiro, eles voltam. Mas como é que vai dar dinheiro? Eu vou botar um projeto de veículo elétrico, vou botar 100 ônibus elétricos, que vai entrar a ELD, a empresa de energia, vai entrar uma empresa multinacional de energia, vai entrar o fundo de ações, vai ser sócio dessa empresa, o fundo de ações de mobilidade, nós vamos vender ações na bolsa. Vai entrar o Uber nesse projeto, vai entrar o 99 nesse projeto, vai entrar o Banco Itaú, vai entrar o Banco Bradesco, vai entrar... Opa, peraí, se esses caras estão entrando... vai entrar a Apple no projeto. Esses caras estão entrando porque opa, tem grana, vou comprar ações. Então, aprendizado de máquina para sistemas... criar novos pacotes de pagamento, equilíbrio dinâmico de oferta, isso é um pepinão hoje, tá? Porque hoje o planejamento ele é todo estático, né? A gente pega a demanda do passado, planeja e faz. Só que, como eu falei para vocês, está oscilando muito. Então, por exemplo, se hoje não tem passageiro, né, segura essas viagens, né? E amanhã tem o dobro, bota mais. E isso são coisas que nós vamos... Eu sei que não é tão simples, que envolve questão trabalhista, mas é isso que nós vamos ter que andar. Criar novos modelos financeiros para atrair investidores, estimular financeiramente a expansão de veículos elétricos e novos modelos financeiros e operacionais. Pode passar aí. Então, lições aprendidas, em resumo aqui, tá? Pode passar aí. Assim, nessas inovações tecnológicas, então, não basta ter ideia, tem que ter dinheiro. Tá? Então, assim, eu tive uma ideia brilhante, eu vou criar um aplicativo. É aquilo do que eu falei do cara ontem. O cara faz um troço brilhante, né? Mas ele tem que ter dinheiro. Se não tiver uma montadora que bote grana, um banco que vem, bota, não, eu vou apostar em ti. Nem fazer no Uber. Nem fazer no Uber. O Uber dá prejuízo sempre. Mas por que o Uber está sobrevivendo? Porque tem gente apostando. Esse cara vai entrar daqui a pouco no veículo autônomo e nós vamos ficar ricos. Tá? Então, assim, tem que ter dinheiro. Muitas empresas concorrentes usando tecnologia similar. Os vencedores são geralmente aqueles com os bolsos mais profundos. A superfície viária é como um novo recurso raro. Então, cidades querem os carros fora das ruas, o que lhe permite reaproveitar valioso espaço de superfície em ciclovias, calçadões, pedestres, varejo ao ar livre, praças, restaurantes e mini-parques. Então, a gente não quer mais carro na rua. A gente quer andar na rua. Veículos autônomos, solução desse século. Então, as economias de custo de perder motoristas são óbvias, mas a grande oportunidade será um ocupante conectado por 1 hora, não perturbada por dia. Esse cara vai estar sem dirigir, ou seja, vai poder estar fazendo, comprando, fazendo qualquer outra coisa. Pode passar. Os dispositivos de mobilidade elétricos também, esses com as baterias densas, que são coisas que já está acontecendo, mas aqui menos, mas vai aumentar. Pode passar. Então, aqui nós temos 3 cenários, tá? E nós temos que ver onde é que nós vamos se enquadrar. Então, a Europa é o quê? Mistura multimodal de soluções que mantém o habitante urbano ativo, andando a primeira e a última milha, engajando lojas e restaurantes ao longo do caminho. Na Europa, se anda de transporte público, se anda a pé. Nos Estados Unidos, é centrado no carro e ansioso para os veículos autônomos, apesar da preocupação, provável que a posse de carro continua alta. E na China é o líder de veículos elétricos com mobilidade compartilhada. Tá? Agora, nesses 3 cenários, aonde que o Brasil está?
uma questão estratégica. Nós temos que ver qual desses 3 nós vamos se meter. Pelo jeito de venda de veículos, já está vendo que não é, porque o preço que os veículos estão, né? Pelo menos, e o transporte público também não está. E aí vai ser moto? O que vai ser? Pode passar aí. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Em 2019 saiu essa legislação do abastecimento de veículos elétricos, tá? E a opção do governo foi não regulamentar, simplesmente não regulamentar. É livre. Qualquer pessoa hoje que queira fazer um posto de abastecimento elétrico pode fazer sem nenhuma regulação. Só legislação de segurança, né? Mas tu não precisa ter um contrato de energia, tu não precisa ter garantia que aquela energia vai ser produzida e tal, né? Então, assim, qual o incentivo para gerar a minha própria energia, né? Solar e eólica? Por exemplo, se vocês quiserem colocar gerador solar em casa, muitas vão ver que não vale a pena, porque tu vai ter que pagar tarifa mínima de luz, né? E, pô, eu estou botando um monte de painel solar para gerar energia para o sistema, e não vale a pena, estou investindo, botando minha grana para fazer isso, e não vale a pena, só vale a pena para a indústria, para empresas grandes e tal, que produzem muito, aí vale a pena, né? Então, isso está tudo ligado com a tal da COP27. O que nós estamos fazendo, né, para mudar essa matriz energética, que no Brasil já é favorável, né? Está tudo ligado com essa questão do futuro. Não adianta ter mobilidade elétrica se energia é gerada de forma suja, né? Então, resumo, é isso aí. Pode passar aí e obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido tocar nos assuntos das coisas que eu pensei aqui outro dia assistindo, né? Como eu falei para vocês, isso a gente não consegue em casa, né? E agradecer ao João pela iniciativa e vamos lá, aberto a perguntas. Obrigado. Pessoal, temos 5 minutinhos para perguntas, então vou pedir que o pessoal faça de uma maneira bem concisa para a gente aproveitar ao máximo a presença do palestrante. Sobre tecnologia do transporte coletivo, a gente está no processo de concessão do transporte, a gente lê aqui para chegar à experiência em relação a isso, e a gente recebeu proposta já do transporte coletivo sob demanda, que seria um Uber para o transporte coletivo. Então, não iria ter ponto de ônibus mais na cidade, somente terminais, e a empresa iria buscar o passageiro na casa dela e trazer no terminal, com um aplicativo, com hora de chegada do veículo. A pergunta do pessoal de Toledo, Paraná, aqui, perguntando que eles estão, comentando que eles estão em processo de concessão do transporte e eles receberam proposta para transporte sob demanda, né? Para operação na cidade. Qual é o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Eu acho bem legal, mas eu se tivesse que decidir, não sei, vocês têm que estudar bem, eu faria isso como parte do todo, ou talvez um período de teste, tá? Porque o problema do transporte sob demanda é que com as linhas fixas as pessoas sabem o itinerário, ela sabe o tempo de viagem, ela sabe por onde vai passar, ela sabe o horário, né? E no momento que tu cria um transporte sob demanda, isso fica desequilibrado e a gente não tem experiência. O que isso pode acontecer no transporte de massa, no transporte de mais pessoas. Eu aceitaria esse teste, mas talvez restrito no início, com um período de teste, aí tipo em algumas linhas, algumas regiões, sei lá, e daí se funcionasse eu ia começando a ampliar, mas eu acho que esse é o caminho, não tem escapatória. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que chegar nesse nível aí. Agora, como tem que fazer? É a mesma questão dos contratos de veículos elétricos. Eu estava lendo esses tempos de Santiago do Chile, a Colômbia, os casos do Brasil, né, Europa, eu estava lendo a implantação dos veículos elétricos.
de ônibus elétricos. Cada cidade está fazendo um modelo diferente. Ninguém sabe ainda qual modelo funciona, porque como é uma coisa nova, e como eu falei, hoje o problema do transporte ele é muito mais financeiro do que operacional. Antigamente, quando eu era aluno, né, a gente estudava otimização, né? Inclusive a minha tese de doutorado foi otimização. A gente estudava otimização, a gente estudava operação, planejamento. Hoje é muito mais financeiro. Então, é um problema financeiro. Como essa conta vai fechar lá se tu não sabe se a bateria dura 6 anos, dura 8, dura 10, né? Quanto tempo vai ter de abastecimento, quanto tempo dura a estação, quanto tempo o veículo dura e tal. Então, eu acho que cada um está fazendo o seu modelo, porque ninguém sabe ainda como fazer que funcione. Então, eu acho que o caminho é esse, testar, aceitar e restrito, talvez, ou a mesma empresa, tu pega 30%, faz autônomo, e 70% tu começa no tradicional e depois tu vai ampliando. Eu faria assim, eu não jogaria todas as fichas no vamos começar, porque eles mesmos podem não saber.